Olá pessoal, tudo bem? Graças a Deus, espero que a graça do nosso Senhor Jesus possa estar habitando com todos vocês. Mais uma vez nós estamos aqui para gravar mais um vídeo e darmos continuidade a esse trabalho, né, que nós, pela vontade de Deus, procuramos desenvolver. Não viemos aqui como teólogos, dono da verdade. Nós viemos aqui com a simplicidade que um dia o Senhor Jesus se manifestou nesse mundo. Porque vocês podem reparar que o Senhor Jesus foi simples. A pregação de Jesus no período em que ele esteve aqui foi simples. E ele deixou esse modelo, né, de pregação, esse modelo de ensinamento para os seus discípulos. Tanto quando nós pegamos os evangelhos, né, nós pegamos Mateus, Marcos, Lucas, João, nós pegamos aí os livros da Bíblia, os ensinamentos de Paulo, Pedro, nós vemos que são ensinamentos simples. São diretos, né? Eles estão ali replicando o ensinamento que o Senhor Jesus deixou e o direcionamento depois do Espírito Santo. Porque nós somos dirigidos pelo Espírito Santo. Eu já falei isso aqui várias vezes, que nós não estamos aqui imbuídos de teologia, de estudo bíblico. Eu não fico aqui com uma semana estudando a Bíblia para chegar aqui e falar com vocês. Eu não tenho nenhum papel escrito aqui. O que eu tenho aqui é a palavra de Deus, que foi a mensagem que eu pedi a Deus o direcionamento, que em vista do mundo que nós estamos vivendo, em vista das coisas que nós vemos que estão acontecendo nesse mundo, né? E também no âmbito do que diz igrejas, então Deus nos dá o direcionamento. Então, meus irmãos, é importante que as pessoas venham atentar para isso que nós iremos aqui compartilhar. Tá bom? É de grande importância que as pessoas venham prestar atenção nisso. Eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia, abrisse no livro de João 3, né, onde fala Nicodemos visita Jesus. Vamos lá. Havia entre os fariseus, um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemo: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Agora não é só ver, agora é entrar. O que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Até o versículo 6. Bem, meus irmãos, quando Deus formou o homem, se você pegar a Bíblia, né, desde o início, e você ler a história do Gênesis, Deus formou o homem, a Bíblia diz que Deus formou o homem do pó da terra. Essa é a realidade e o fato, né? Pegou o homem do pó da terra, formou o homem
E ele disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Significa dizer o quê? Que nós somos a imagem e semelhança de Deus. A imagem e semelhança de Deus. Independente de cor de pele, nós somos a imagem e semelhança de Deus. E a Bíblia diz que lá Deus soprou no homem o espírito de vida, né? Deu o espírito lá dele para o homem. E o homem passou a ser alma vivente. Então, havia um relacionamento de Deus com o homem. Deus falava com o homem. Deus conversava com o homem. Deus visitava o homem. E Deus orientava o homem. Ao ponto de Deus chegar para o homem e falar assim, olha, você está vendo aqui, ó, esse jardim, isso aqui, essa área aqui? De tudo que há nele você pode comer. Tudo. E olha que Deus deu tudo. Mas está vendo aquela árvore ali, do bem e do mal? Não toque nela. Dela você não vai comer, porque o dia que você comer, você vai morrer. Então o que a serpente, né, ali representada por Satanás, ela foi lá e incitou o homem a desobedecer aquele mandamento de Deus. E enganando primeiro a mulher, né, e a mulher depois persuadiu o homem, e ambos pecaram diante de Deus. E Deus foi lá e questionou o homem, e foi aquela história lá que você deve ler, até que ambos foram expulsos daquele paraíso. E ali começou os problemas. Os problemas que são originados, né, quando se existe a prática do pecado. Porque quando o homem ele pecou contra Deus, né, ali ele se afastou de Deus. Todas as pessoas que vivem na prática do pecado, elas vivem afastadas de Deus. Qual é o salário do pecado? É a morte. Só que quando nós falamos da morte, Joel, você falou que Deus disse para Adão e Eva que no dia que eles comessem daquele fruto, eles morreriam, mas eles não morreram. Mas a morte seria a morte espiritual. Essa é a pior morte. Quando o Senhor Jesus aqui ele veio ao mundo para nos livrar, nos libertar da morte espiritual. Por isso que quando a pessoa morre em Cristo Jesus, ela está lá um período lá adormecida, né? O corpo, essa carne aqui, né? Ela desfalece, mas um dia, né? O Senhor Jesus, quando aconteceu o arrebatamento da igreja, essas pessoas que morreram, elas vão ser trazidas de volta para o encontro do Senhor nos ares juntamente com os vivos. Você veja que depois que Adão e Eva pecou, olha as tragédias que aconteceu. Os próprios filhos dele, houve homicídio lá entre os filhos. Caim matou Abel. Veio uma série de problemas. Você veja que o mundo se perdeu tanto nos seus pecados, o pecado foi tão nocivo, aquela atitude do homem se afastar de Deus foi tão nociva que Deus olhou para a terra e disse assim, olha, eu me arrependo de ter feito o homem. Eu me arrependo de ter me feito o homem. E o meu espírito já não agirá mais nele. Porque são carnais. Foi onde Deus ele resolveu dar cabo de todo ser humano através do dilúvio, poupando Noé e sua família, para depois dar continuidade. Mas não resolveu o problema. O homem se perdeu de novo, porque são carnais. Esse mundo que nós vivemos, por que ele é perdido? Porque é um mundo carnal.
Olha o mundo que nós vivemos. O sujeito faz uma música podre na sua morfologia, né? De baixo calão na sua morfologia, sabe? Umas músicas com a letra da pior qualidade de morfologia, e é os que mais têm seguidores na internet. Essas pessoas que vivem aí penduradas na internet agora, que são criadores de conteúdo digital, porque o que tem de criadores de conteúdo digital, isso, pessoal, está se perdido. Casal que encena briga, casal que se encena em sensualidade, é filho metendo bolo na cara do pai, é irmão aprontando com outro, tudo em nome do dinheiro. Eu estou faturando com isso aqui. Não importa o que eu vou fazer que vai expor o próximo. O que vai expor o próximo. Aí quando eu falo disso, eu sou ultrapassado. Entende? Nós somos ultrapassados. Falar a verdade nesse mundo é a maior ofensa que existe. Porque o que as pessoas querem é mentira. Elas querem meter goela dentro de nós, que somos conservadores, essa patifaria, essa sem-vergonhice que existe por aí, em cima de redes sociais e no dia a dia. Só que comigo não vai meter goela dentro. Não vai. Então, esse é o mundo que nós vivemos, pessoal. Um mundo onde o certo é errado, onde o errado é o certo. É censura para o que é certo e livre acesso, livre estrada para o que é errado. É isso que o nosso parlamento trabalha. É isso que o povo quer. Entende? Então o político, né, que é uma boa lábia, a lábia que apoia essas coisas aí, ele vai estar sempre vencendo, sabe? Vai estar sempre, é o bom, é o cara. Mas o político que censura, entendeu? Que tem uma visão conservadora para a família, ele é ignorante, ele é estúpido, não sabe falar com as pessoas. E é taxado de uma porção de coisa. Então você veja que o nosso mundo que nós estamos vivendo, diante da Bíblia, tá direitinho, tá certinho. Com o que Paulo falou em 2 Timóteo capítulo 3, os males e as corrupções dos últimos dias. Então, quando aquele homem foi ter com Jesus, Jesus falou assim, olha, quem não nascer do Espírito, né, não pode ver o reino de Deus. Depois ele falou assim, ó, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é o nascer da água? É a pessoa se batizar nas águas. Jesus não foi batizado nas águas? João Batista não batizava as pessoas nas águas, porque o que é o batismo nas águas? É o sepultamento da velha criatura. Essa velha criatura, essa natureza adâmica que entrou no homem, que só leva o homem a pecar, só leva o homem a andar na contramão contra tudo que é de Deus, contra a vontade de Deus. Quando a pessoa sofre o batismo por imersão, por isso que criança não se batiza, porque que pecado tem uma criança, uma recém-nascida, que não tem noção, não tem consciência. Mas o homem na sua ação consciência, quando chega na sua ação consciência, então existe o batismo por imersão. Por imersão. Vai lá, pega a pessoa, mergulha, mas esse batismo acontece quando a pessoa está arrependida dos seus pecados. Olha, eu não quero mais essa vida de pecado. Eu não quero mais viver essa vida errada. Eu não quero mais, independente do que você fez ou deixou de fazer.
Eu não quero mais. Eu quero agora construir em cima dessa velha criatura uma nova criatura. E é aí que vai entrar o nascer do Espírito. Veja que se não foi isso que aconteceu lá no início do ministério dos discípulos, no início da igreja. Veja lá que Jesus disse: não vos ausentei de Jerusalém até que recebais a promessa do Pai, porque vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Aí vocês vão ser minhas testemunhas, porque não existe como eu testemunhar Jesus Cristo se eu não tiver o Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que traz a natureza divina, o Espírito Santo que configura em mim as características de Jesus. É o Espírito dele dentro de mim que vai me fazer, né, que eu vou refletir, né, os frutos do Espírito, que é o amor, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a mansidão, o domínio próprio, a alegria. É isso que o Espírito Santo traz para a pessoa. Mudança de caráter. Mudança, ela muda. Ela muda. Então, quando a igreja de Cristo foi constituída, eles constituíram, a igreja foi constituída através do recebimento do Espírito Santo. Tanto que aconteceu o dia de Pentecostes, onde todos receberam o Espírito Santo e é onde Paulo fez o primeiro discurso dele. Agora, quando nós olhamos para o perfil das igrejas de hoje em dia, o que as igrejas estão preocupadas? Em pular, enrolar, e fica aquele pula-pula, aquele roda-roda, essa frescurada. Por isso, pessoal, e eu não falo isso de uma maneira preconceituosa, entendeu? Não falo isso de uma maneira preconceituosa, por isso que tem uma porção aí desses cantores aí falando assim: ah, eu tô me assumindo. Eu tô me assumindo. Isso eu acho errado. Eu tenho muitos amigos que eu respeito, que são pessoas de outros gêneros, entendeu? E que eu me dou muito bem com eles, que respeito eles, no momento que eles quiserem ouvir de mim a verdade, entendeu? Porque quem vai convencê-los do seu pecado é o Espírito Santo, mas eu não posso deixar de pregar a luz do Evangelho, entendeu? Mas cada um tem as suas escolhas, sabedores, todos nós, que o que nós plantamos, nós iremos colher. Então eu não julgo ninguém. Mas tem uma pancada aí, dizendo assim: ah, eu estou me assumindo. Eu estava ouvindo outro dia a Jojo Todinho falando, e ela estava falando sobre igreja. Que na época, parece que ela era do grupo jovem, ou lá, e quiseram botar ela lá em algum lugar lá. Ela falou assim: eu não quero, porque eu não vou brincar com a igreja. Igreja não é lugar para me brincar. De ir lá na igreja, prometer uma coisa, depois sair e fazer outra, e ela está certa. Ela está certa. Igreja não é lugar de brincar. Decide o que você quer. Se você quer o mundo, ou se você quer a igreja. Porque se um momento que você escolhe ser da igreja, você tem que entender que existem protocolos bíblicos, como existia na lei de Moisés, e isso não morreu porque nós estamos no Evangelho da Graça. Existe protocolo de característica, de caráter, que a pessoa tem que vivenciar. Por isso que é necessário que ela nasça da água e ela nasça do Espírito. O que falta em muitos aí que tem dentro da igreja, sendo uma vergonha ao Evangelho de Cristo, e afastam mais pessoas para fora do que traz pessoas para frente, é nascer da água e do Espírito. Estão dentro da igreja porque foram nascidas da vontade dos pais, que forçaram, que brigaram de ir lá. Mas não nasceram do Espírito Santo, não nasceram ali verdadeiramente se arrepender dos seus pecados, de ter realmente tido um encontro com Deus, que é sério. Meu irmão e minha irmã, nós vamos dar uma pausa e vamos continuar no próximo vídeo. Por quê? Porque nós chegamos no nosso tempo limite, tá?
Mas eu queria dizer para você uma coisa. O arrebatamento da igreja vai acontecer. E este mundo vai ter um fim.